O meu convite pelo Orkut. Mandei um convite pelo Orkut, um recado. Então já deve estar para começar a novela. Não, que hora que é agora? Continue aí. Não, é das 8 ainda daqui a pouco. É pecado, então fica aqui ouvindo a palavra de Deus. As irmãs estão doidas para acabar logo para assistir, mas é assim mesmo. Então aguente firme, né? Depois você vê no YouTube. Irmãos, eu gostaria de compartilhar uma palavra aqui e eu queria fazer isso assim, aproveitar esse momento que a gente tem essa liberdade aqui na base, que não tem, vamos dizer, né, nenhuma pessoa desavisada de quem é o irmão Tiago, de como ele fala das coisas. Na última quarta-feira, enquanto eu falava de hipocrisia, eu tive vontade assim de falar coisas assim um pouco mais direcionadas e mais, vamos dizer, né, ácidas também. E eu me sinto muito à vontade em poder abrir isso aqui e falar sobre isso. Pode chegar, irmã, fica à vontade, passa na frente da câmera aqui. Isso aqui é assim, que todo mundo aparece, que não fala no microfone não, mas aparece na internet. Aqui uns dias deve ter, né, Não, já tem, esquece. Tá bom, irmãos, então vamos falar sobre conhecer a Deus hoje. É uma coisa que para nós acaba sendo corriqueiro, a gente sempre fala muito disso na missão, mas é uma coisa muito grande, muito densa, muito pertinente, muito profunda, para que a gente coloque isso numa meditação, numa aula que você já teve, ou numa pregação que você já viu antes. E hoje eu gostaria de falar sobre isso mais uma vez. Eu já falei sobre isso várias vezes, assim, olhando para a vida de várias pessoas, compartilhando meu testemunho, compartilhando através de aulas e tudo, a grande experiência, a maior experiência que um ser humano pode ter, que é conhecer a Deus, entende? E para mim isso é sempre uma história inacabada, tem sempre um novo capítulo, não é novela, mas sempre tem um novo capítulo, e não tem fim também, entende? Até o último dia da nossa vida nós vamos ter coisas para conhecer de Deus, e depois que nos encontrarmos com Ele é que a gente vai aprender mesmo com Deus durante toda a eternidade. Então é um assunto que me motiva muito, que me faz vibrar muito assim com a pessoa de Deus, e gera em mim muita esperança, gera em mim muita alegria de falar de conhecer a Deus, entende? Só que não confunda essa alegria, essa euforia com banalidade. E é justamente isso que eu vou falar hoje. Conhecer a Deus, para nós, na nossa geração, tem se tornado assim uma coisa extremamente banal, extremamente musical, extremamente literária, uma coisa que você faz em muitos ambientes, é uma coisa que você tem acesso através de muitos, supostamente de muitos meios, mas pessoalmente o caminho que eu conheço a Deus é na vida, entende? Na minha vida, e principalmente nos momentos mais difíceis da minha vida, nas coisas mais complicadas da minha vida, nas coisas mais tristes, nas coisas mais desgraçadas, nas coisas mais tensas, mais difíceis de entender, difíceis de viver, é que eu sinto que é ali que Deus me ensina sobre Ele. É ali que Deus me ensina sobre a vida. Lógico que quando a gente escuta uma pessoa pregando, é algo que nos inspira. Quando a gente lê um livro também, é algo que nos causa assim, interesse em nos aprofundar nos conhecimentos da Bíblia, nos conhecimentos que certas pessoas sistematizaram num método de estudo e tal. Mas pode ter certeza, irmão, o caminho pelo qual mais você vai conhecer a Deus vai ser na sua vida, nas circunstâncias da sua vida. Entende? E na circunstância da sua vida que você acaba conhecendo muito mais a Deus, são nas circunstâncias menos convenientes da vida, são nas circunstâncias em que às vezes você corre para Deus, e por esse Deus utilitarista não ter te respondido, você vira as costas e tenta resolver de outra maneira, ou simplesmente ignora. É nesse momento em que a gente está perdendo de conhecer a Deus. E sempre que eu falo de conhecer a Deus, eu falo muito do irmão Davi. Eu lembro que eu comentei
há uns 2 cultos atrás, um pouco da essência dos Salmos. Eu acho muito interessante os Salmos porque ele não estava escrevendo para a igreja que estava em Éfeso. O Salmo ele não estava escrevendo para a igreja que está em Corinto. Não foi com essa intenção, não foi com essa formalidade. Foi de uma maneira muito mais livre. Foi de uma maneira assim, através de um discurso, através de uma conversa que ele escreveu, outra vez através de uma música. Então é uma leitura muito livre. É uma leitura que ele não se preocupa muito com o seu interlocutor, porque era Deus só, entende? Ele estava falando para Deus e ele era o rei e que se dane quem não gostar. Entende? Ele não tinha esse enquadramento que às vezes a gente tem em falar. Ele estava falando para Deus e ele falava com as palavras que ele queria usar e tudo mais. Ele tinha essa liberdade. Então eu consigo contemplar muito assim do relacionamento de uma pessoa com Deus através do que está relatado para nós na história de Davi e o seu Deus. O Davi e o nosso Deus, entende? E o Salmo 139, eu não vou ler agora e nem vou ler todo. O Salmo 139 tem para nós, eu me lembro que eu li esse salmo na última vigília, é um salmo que fala demais no meu coração, assim, tipo, que me transporta assim, para o mesmo estado de espírito, para o mesmo estado assim, de entendimento de Davi, até mesmo de ansiedade de Davi, de pensamento de Davi, no sentido da onipresença de Deus, não da onipresença de lugares, mas a onipresença de Deus nos pensamentos, a onipresença de Deus nos sentimentos das pessoas, entende? A gente quando pensa na onipresença de Deus, a gente pensa, está na China, está no Japão, mas a onipresença de Deus é no mais profundo dos sentimentos do homem também, que é muito mais escondido, não foi topografado ainda por ninguém, não foi fotografado pelo Google Earth, é muito mais distante, inacessível. Essa onipresença de Deus, para mim, que é interessante, entende? Essa onipresença geográfica do universo é interessante, mas a gente já sabe disso. Agora, quando você consegue ver mesmo Deus em todos esses cantos, né, todos esses esconderijos da nossa alma, da alma do irmão, você vê que por mais que ele ache que Deus não está lá, mas você sabe que Deus acha, que Deus o encontra ali, é algo que nos encoraja, nos inspira a perseguir, a estar nesse ambiente de conhecer a Deus. Acho que a gente não precisa caçar Deus, entende? Como diz o livro, entende? Acho que Deus está em todo lugar, a todo momento. Nós precisamos estar menos sensíveis a Deus, preocupados em conhecer a Deus, preocupados em, como a irmã falou aqui, em subjugar a nossa carne, porque ela não quer conhecer a Deus. Mas nós devemos ter essa preocupação. Falar assim, não, eu devo pensar mais sobre isso. Não, eu devo mudar a minha resposta a esse sentimento, porque a resposta que eu estou dando a essa ira, a esse ódio, não é concernente sim a um indivíduo que conhece a Deus, entende? Isso me persegue o tempo inteiro. Isso me faz companhia agradavelmente e desagradavelmente a todo dia. Desagradavelmente porque somos carne. E é isso que eu gostaria de falar. Conhecer a Deus nem sempre vai ser para nós uma didática espiritual, que as coisas vão fluir, que vai ser legal e tudo, mas muitas vezes vai ser um ambiente hostil, que nós vamos estar conosco, com a nossa personalidade, com os nossos pecados, e a gente, para ir adiante, para a gente dar mais um passo na direção de Deus, nós vamos ter que resolver essas coisas, entende? Então, o caminho que está proposto para nós conhecermos a Deus também é um caminho que Paulo diz que ele é sobremodo sublime, entende? Ele não tem jeitinhos brasileiros, ele não tem manias nossas, ele não tem remendos, entende? E às vezes isso me deixa com raiva de Deus. Ah não, Deus, mas eu já fiz tanto, por que você não deixa passar essa? Ah Deus, mas já estamos nessa há tanto tempo, já me envolvi, já fui tão longe com isso. Vamos passar adiante, vamos deixar as coisas fluírem, né? Mas Deus sempre, não, você não vai a lugar nenhum, entende, com isso. Ou vai, né, pro inferno. Entende? Então, quantos de vocês já leram o Salmo 139 todo completo? A impressão que a gente tem desse salmo é aquela mesmo de Deus esquadrinhando a nossa alma e Deus, Davi assim, né? No divã de Deus, assim, totalmente quebrantado, totalmente aberto, totalmente submisso ao sondar de Deus da vida dele, da alma dele. E, na verdade,
esse salmo, ele tem um raciocínio completo, né? Ele, tipo, lógico, ele tem um raciocínio que ele tem começo, meio e fim. Ele tem um fundamento. Você assistindo, olhando ali, desenhando, buscando a Deus para entender, buscar aquilo, qual foi a motivação do irmão. Você vê muito mais do que simplesmente um cara sentado ou ajoelhado, falando: Deus, sonda, né? Faz um raio-x, um check-up da minha alma e mostra aqui o que tem de ruim, o que tem de mal e tal, e vai dar tudo certo. Lá do meio para o final, assim, ele começa a falar para Deus: por que, Deus? O Senhor sabe, né? Aqueles que te aborrecem, eu odeio. E não seria legal, Deus, se o Senhor matasse todos eles? Nós somos tão chegados, né, Deus? Eu sei que o Senhor está em todo lugar, o Senhor conhece meus pensamentos. Por o Senhor conhecer meus pensamentos, eu tive pensando que seria tão interessante se o Senhor matasse, né, esses que te aborrecem. Não sou assim eu, né? Eu não persigo aqueles que te aborrecem. Não é, Deus? Vocês entendem bem, tipo assim, a lógica desse raciocínio, e consegue fazer uma ligação com você? Eu consigo fazer uma ligação muito direta com a minha pessoa e com a maneira com que eu intenciono conhecer a Deus. Entende? Falo: Deus, o Senhor conhece, né, o meu coração, o Senhor sabe tudo, mas dá um jeito, né, disso resolver logo, dá um jeito dessa situação se resolver e a gente bola para frente e a gente partir para um novo estágio, para um novo nível, né, de alcance das promessas. Quando, na verdade, quando a gente começa essas orações, né, para Deus, aí a gente começa a ver que a gente ainda está no prezinho, entende? A gente acha que nós já estamos assim, né, quase no último ano, né, da nossa escola de conhecer a Deus. Mas quando você faz como o irmão aqui, fala: Deus, mostra aí para mim como é que está a minha situação, mostra aí para mim mesmo o que tem aqui dentro. E aí você está orando ali com honestidade, com sinceridade, e você faz uma pausa, aí você começa a vomitar. Deus começa a te fazer vomitar quem você é. Deus começa a trazer assim, diante dos seus olhos, quem você tem sido, quem você tem decidido ser. E aí você fala: não, eu quero distância disso aqui, entende? Eu quero distância disso aqui, isso aqui está ficando complicado. Você pensa assim, no mais profundo, eu penso assim, no mais distante dos meus pensamentos, naquele pensamento que está no subsolo, está escondido ainda. Mas eu continuo ainda pregando, eu continuo ainda compartilhando com os irmãos, continuo ainda falando: vamos fazer o evangelismo, mas existe um espírito, eu sempre oro sobre isso, existe no homem um espírito marginal que veio na queda. Assim como Adão, depois que pecou, e ele foi chegar diante de Deus, ele se sentiu nu, e ele quis se esconder de Deus, é assim que eu tento me esconder de Deus todos os dias. E não tem como conhecer a Deus se escondendo de Deus, gente. Não tem como conhecer a Deus se escondendo de Deus. E uma coisa mais agonizante ainda é saber que Deus quer que você o conheça, que Deus está colocando diante de você chão para pisar, está te chamando logo adiante, e você fala: não, passa outra hora, hoje não dá, Deus, vamos deixar isso para frente, deixa eu resolver alguns problemas ainda. Isso faz um mal, isso adoece tanto a nossa alma, que a gente às vezes acha que o que está nos adoecendo é outras coisas, mas é a nossa rejeição à pessoa de Deus também. É a nossa separação, é a nossa comunhão rasa, é a nossa ligação com Deus de uma maneira extremamente maldosa e interesseira, que nos faz ser tristes, que nos faz ser desgostosos com a vida, que nos faz ser cheios de tristeza, cheios disso, cheios daquilo outro. Porque nós estamos abrindo uma brecha terrível na nossa vida, que ela só poderia ser completa pelo relacionamento com Deus. E Deus estava ali, e a gente não quis. E aí a gente vai arrumando um monte de atividade, muitas delas religiosas, bíblicas, cristãs, missionárias, que você faz e faz e faz para Deus, e você se sente cansado, triste, aborrecido, cheio de ódio. Entende? É assim que eu me sinto muitos dias. É assim que eu me sinto, que eu estou andando para trás com Deus. Eu estou retrocedendo. Eu estou involuindo no meu relacionamento com Deus. Entende? E o irmão aqui, às vezes ele tinha a capacidade de dizer isso. Às vezes ele tinha a honestidade de cantar isso.
às vezes ele tinha a honestidade, a coragem de expor isso para um irmão, para um amigo. E eu peço a Deus para que eu tenha também, porque isso é transparência, isso é verdade. Deus tem prazer na nossa disposição em viver a verdade, entende? Então eu pergunto para você hoje, será que você tem andado para frente? Você tem encarado o que Deus tem colocado diante de você? Olha, eu desejo muito, estou aqui, estou te esperando, tenho coisas maiores, tenho coisas muito mais profundas em termos de conhecimento da minha pessoa, em te revelar coisas, mas entre mim e você hoje tem isso aqui. Muitas vezes Deus me fala, eu falo, Deus, mais uma vez, isso não já esteve entre mim e o Senhor outras vezes, e eu não consegui superar, eu não consegui dar um basta. E isso para mim, o Senhor está me humilhando com isso, me mostrando de novo isso. Eu não consigo pensar dessa maneira, eu não consigo sentir dessa maneira, e o Senhor ainda me chama. Como que o Senhor me chama e diz que tem algo entre mim e o Senhor, que é isso, que eu já tentei resolver, que eu não consegui, mas o Senhor me chama mais uma vez e me mostra isso mais uma vez. Como, Senhor? Entende? Eu tenho uma mente, gente, muito, muito pragmática, muito prática para resolver as coisas. Eu faço, Deus, então, vamos fazer um negócio? Eu faço o que você quiser e a gente tira esse negócio da nossa história, que esse pecado, essa falha, essa malandragem minha, essa maldade. Me cure disso, né? Derrame sobre a minha vida, então, essa cura. Extirpe isso de mim, exorcize isso de mim, e aí a gente anda para frente. Gente, Paulo fez isso, essa oração, quantas vezes? Entende? Também. Tantos homens que fizeram coisas para Deus, que olharam, poxa Deus, eu não sou o cara por causa disso. Eu não nasci para isso. Eu sou mesmo inadequado para isso, porque, olha, isso é feio, já reconheci, o Senhor já mostrou. Eu sou invejoso, eu sou ganancioso, eu quero poder, eu quero reconhecimento, eu quero isso, eu quero aquilo outro, e eu não consigo parar de querer isso. Mesmo assim, o Senhor está me chamando para quê? Porque eu enxergue isso o tempo inteiro e me sinta mal? O Senhor não vai resolver isso? É isso que eu falo diante de Deus, assim, várias vezes, entende? O Senhor não quer resolver porque o Senhor me mostra. E aí Deus me fala o que a irmã que também falou hoje, sobre a graça dele, entende? Sobre caminhar na graça de Deus e tendo coisas na nossa vida tão ambíguas, né, assim, tão que nos fazem companhia, assim, que nos tornam pessoas assim, as nossas exigências nos fazem olhar para nós e nos sentirmos contraditórios, e às vezes assim, né, para não ser tão agressivo, contraditório, né, a gente fala assim, às vezes até metamorfose ambulante, entende? Não, isso não é contradição, não, é que eu estou em mutação, e Deus quer que a gente esteja sempre em mutação. E algumas coisas, irmãos, eu quero dizer para vocês assim, que você não vai conseguir resolver. E eu quero dizer, assim, com muita honestidade, assim, Paulo também falava isso. Então quer dizer então que por causa da graça continuaremos pecando em cima disso. Quer dizer então, é isso que vocês entenderam? Que por causa da graça de Deus, então vamos tripudiar em cima disso aqui mesmo, e amanhã, segunda-feira, vamos curtir na sexta, no sábado e no domingo a gente resolve isso aqui com Deus. Ou vamos assim, né, malhar, nos deleitar na vingança, vamos nos deleitar aqui, naquilo que a gente quer fazer, e depois que tiver feito, você se resolve com Deus. É isso que ele pergunta. Será que é isso que nós entendemos da graça de Deus até hoje? Eu vou falar para vocês. O que o Espírito Santo comunica no meu coração, palpita na minha alma, é de que, por mais que isso que está entre mim e Deus hoje seja grande, seja indestrutível, seja assim, além da minha fé, isso é importante, além da minha fé em mim mesmo, além da minha fé em Deus, além da minha fé na Bíblia, eu creio em Deus, creio na graça e creio no amor. E eu chuto isso pela fé, eu ignoro isso pela fé, entende? Com intrepidez, porque Jesus Cristo rasgou o véu que estava lá na cruz e tudo, ele falou assim, é para você mesmo, entende? O ser humano não quer isso. O ser humano quer pagar e não quer dever nada a ninguém. Você não quer dever nada a Deus. Eu não quero dever nada a Deus. Nunca quis. Nunca vamos querer dever nada a Deus. Nós sempre vamos querer pagar.
E Deus, derrame sobre mim essa unção, porque eu tenho feito. Eu tenho me mostrado, eu tenho mostrado serviço, eu tenho feito jejum, eu tenho feito todas essas coisas, eu tenho estado na missão sem dinheiro, eu tenho permanecido fiel, apesar da minha vontade de fazer qualquer outra coisa menos isso. Mas Deus, olhe bem aí, o que eu tenho depositado aí nesse gasofilácio do universo que o Senhor tem. Olha bem aí que o Tiago está botando, olha aí o que está no meu nome aí, está vendo que eu estou fazendo? Então faça a sua parte agora. Nós temos essa arrogância, eu tenho essa arrogância. E todo dia eu me deparo com ela, entende? Eu tenho essa maldade. E todo dia o Senhor mostra e fala, rapaz, eu não sei como Deus não desistiu ainda de me mostrar. E eu não sei como eu não desisti ainda de orar, entende? Sobre certas coisas. E eu falo, Deus, mais uma vez e tal. Vai ser chato, Deus, vai ser repetitivo. O Senhor sabe que eu detesto repetições das coisas principalmente das coisas que eu sou envergonhado, que eu sou humilhado. O Senhor sabe que o meu orgulho, ele é intocável. Mas mais uma vez, aí eu entro nesse processo em pavimentar mais uma vez o meu caminho com Deus. E eu me sinto nova criatura todo dia, entende? Me sinto filho de Deus, nascido ontem, nascido hoje, nascido agora. Apesar do amor que eu não tenho, apesar da honestidade que eu não tenho, que não é nenhum orgulho, mas uma vergonha terrível que eu tenho, por tudo que eu não alcanço, por tudo que eu vejo em pessoas. Falo, Deus, eu gostaria de ser assim, mas eu não sou, Deus. Que droga, eu gostaria de responder assim, mas eu não respondo. E Deus me acolhe, Deus me recebe de alguma maneira, com todas as bizarrices assim, dos meus pensamentos, das minhas incredulidades, das minhas profundas afrontas a Deus. De alguma maneira, Deus nunca me deixa sendo vitimista ou sendo fatalista para comigo mesmo. E é isso que o Salmo 139 fala, entende? Davi fala o seguinte, olha Deus, ele não fala isso, gente, isso é toda a nossa maneira de olhar. Deus, se eu for para a profundeza do oceano, lá o Senhor está. Deus, se eu for para o mais alto do céu, lá o Senhor está também. Se eu for na mais densas trevas, para o Senhor é uma coisa só, luz e trevas, o Senhor vai me enxergar. E o que ele está dizendo é o seguinte, Deus, não tem como eu me esconder do Senhor. Davi não tinha ninguém no seu auge da sua popularidade, alguém que o confrontasse, que não fosse o profeta, né? Ele não tinha ninguém que sondasse a consciência dele. Gente, eu não sou um homem poderoso, mas o homem que ele tem poder, ele se sente tão intocável. Quando você, o homem tem poder, ele se sente assim, tão dono dele mesmo, ele se sente tão autônomo, ele se sente tão legítimo, ele mesmo. Não, eu estou aqui, esse trabalho é meu, eu estou aqui porque eu fiz por onde. Não, eu estou aqui, eu estou vestindo isso porque eu comprei, eu trabalhei. Não, eu estou neste lugar hoje porque eu sou, entende? Não, eu consegui isso porque eu na fita, mano, entende? Ninguém fala isso, mas você sente o cheiro disso. Você vê isso de alguma outra maneira. Seja em você mesmo ou nos outros. É mais fácil ver nos outros, né? Mais fácil ver isso nos outros. Entende? E o irmão era assim também. Quem que ia confrontar as motivações que ele ainda não tinha externado? Quem ia confrontar as motivações que ele intencionava fazer assim ou assado, as suas corrupções, sendo que mesmo que ele falasse as suas intenções, talvez ele não teria, porque ele era um cara, ao mesmo tempo que ele tinha o poder político ali, ele era um cara sanguinário, né? Ele era um cara bom de porrada, né? Ele era uma figura intimidante, né? Intimidadora, assim, sei lá. Era um cara que que ele falava e era carismático e todo mundo aceitava. Você já parou para pensar que certas coisas que a gente tem, certos carismas, certos trunfos na nossa vida, eles nos afastam de Deus? Porque você não quer viver a fraqueza. Você só quer viver a sua fortaleza. Você não quer viver aquilo que você ainda não se descobriu em Deus. Você só quer viver aquilo que você já está ligado em Deus. Não, é a sua zona de conforto, entende? E não se conhece a Deus em zona de conforto.
não se conhece a Deus se escondendo, né, com a figueira ali, escondendo as vergonhas e tal. Você tem que tirar mesmo e ir ao encontro de Deus, se sentindo nu da pior maneira que você, com o maior constrangimento que seja. E às vezes parece que Deus, para nos curar desse orgulho, ele quer nos expor. É engraçado isso. Eu nunca engulo, gente, essas metodologias de aconselhamento, essas psicologias assim. Nunca engulo em primeira mão. Entende? Assim, tipo, eu sei que tem um fundamento, eu sei que é útil, sim, já foi experimentado, mas essa questão da confissão, essa questão de expor o seu coração aos outros, né? Eu sempre fui um cara muito dono da minha particularidade, entende? Desde muito pequeno. Nunca gostei que ninguém se intrometesse na minha vida. Nunca gostei que ninguém se intrometesse nas minhas decisões e na minha particularidade, entende? Nunca gostei. Tipo, às vezes eu era até arrogante. Olha, senhora professora, a senhora pode falar da minha falta de postura na sala, de um monte de coisa, mas da minha fé a senhora não pode falar, da minha família, a maneira que eu vivo lá, a senhora não pode falar, então a senhora me respeita também. Então um monte de vezes, eu sempre fui arrogante, sempre fui tipo intransigente, petulante, entende? E agora Deus fala para mim, não, o caminho que existe, o pavimento que precisa ser construído, Tiago, assim, que você precisa lançar o calçamento entre mim e ti, você precisa abrir a sua vida, né? Você precisa expor a sua vida, você precisa viver com outras pessoas, você precisa sonhar junto com outras pessoas. Gente, vocês que me conhecem, vocês sabem que eu não sou esse cara, entende? Eu não sou o cara do abraço, vem cá, irmão, nós dois vamos junto, qual é o seu problema? Nós venceremos juntos. Sou isso, gente. Não sou. Vamos lá, entende? Assim, tipo, não, e por mais que eu não seja, eu sei que, tipo, há momentos em que isso é necessário fazer, entende? Para mim, mais do que para o próximo. Quando Deus fala para nós, Deus na pessoa de Jesus, para amar o próximo, para enxergar o próximo e tudo, é porque a nossa cura está no próximo. Uma coisa que me marcou muito, eu não gosto daquele tipo de filme mesmo não, mas é aquele filme No Limite, antigaço, clichêzaço, de Sessão da Tarde, lá do Anthony Hopkins, que ele fica, que a esposa dele trai ele com um cara, e os caras tramam lá o assassinato dele no meio do avião cai. Quem já viu esse filme aí? Nossa, esse filme é muito antigo, tá? Não sei lá, não, década de 90 já. E tudo, aí ele fica com esse cara lá, esse cara que estava corneando ele, né? Que ele estava com um relógio, no final me lembro muito bem disso, ele estava com um relógio assim que estava escrito, que a esposa do cara tinha dado para ele, entende? E aí ele, nossa, eu tava doido para entrar na televisão, dar umas porradas no cara, entende? Tanto ódio, eu sou justiceiro demais. Entende tudo aquilo lá, e o velho sabendo de tudo aquilo, salvando o cara, né, cuidando do cara e tal e tudo, e os amigos e tal, e ele cuidou de todo mundo, no final das contas só ele escapou. Aí como ele era um bilionário, rico e tudo, estava lá quando ele foi resgatado, né, para dar entrevista, o que o senhor tem para dizer e tal, de como foi essa experiência das pessoas que estavam, e as pessoas que estavam com o senhor, como que foi que eles, como que foi o fim deles, o que eles fizeram? Ele falou assim, olha, eles morreram salvando a minha vida. As pessoas não ajudaram ele em nada, cara. As pessoas não foram úteis a ele em nada. Mas o simples fato delas estarem lá e ser uma oportunidade dele ser gente, salvou a vida dele. Salvou ele. Entenderam o raciocínio, gente? Por mais que as pessoas que estão ali não mereçam um minuto da minha atenção de uma maneira séria, é ali que está a minha salvação para me conseguir a minha redenção em Cristo Jesus. Entende? Ali que está a minha redenção para conseguir de alguma maneira amar a Deus. Porque não existe amor a Deus sem amar os infelizes que estão aqui do nosso lado. Porque não existe amor a Deus sem amar as desgraças que convivem com a gente, entende? De pessoas. Não tem como amar a Deus assim, entende? Se você fala isso, a Bíblia fala isso. Como você diz que ama a Deus que você não vê, se você não ama o infeliz que você vê? Não fala infeliz, né? O irmão. Entende? Aí já é a Bíblia versão Tiago, né? Então, gente, esse é uma grande barreira, né? Um grande entrave pelo qual nós vivemos uma vida, muitas vezes, medíocre com Deus, de conhecer a Deus. E o irmão estava falando disso. Olha, Deus, em algumas versões fala o seguinte,
fala assim, olha, o senhor sabe que esse pessoal aí, né, que afronta o Senhor, que blasfema o Senhor, o senhor sabe, né, dessas pessoas que não querem ter compromisso com o Senhor, o senhor sabe que essas pessoas que não querem, né, viver, não querem respeitar, não querem reverenciar o Senhor, o senhor sabe que essas pessoas, eu tenho um ódio consumado por eles. Em outras versões fala assim, eu tenho um ódio completo por eles. Às vezes hoje você não tem ódio, eu não tenho ódio, às vezes, de algumas pessoas, mas eu tenho uma indiferença consumada, uma indiferença completa, uma indiferença tipo profissional, aquela distância garantida mesmo, entende? Faço isso com muita facilidade, entende? Com muita maldade. Eu sei que isso é um desagrado para a pessoa de Deus, com o amor de Deus na minha vida, gigante. Sabe? E esse é um grande desafio para que eu vença, para que você vença, para que a gente conheça a Deus de fato, entende? Para que as nossas pregações, para que os nossos projetos, para que a nossa vida, né, o nosso compartilhar, seja fruto, gente, de verdade, né? Eu estou cansado, gente, falar a verdade para vocês. Eu botei esses dreads aqui para me convidem menos para ir pregar em igreja, entende? Estou cansado de medir palavras para pregar, entende? Cansado de ficar, tipo, filtrando coisas que eu sei que, tipo assim, com aquele medo de ofender aqui ou acolá, e aquilo ali, tipo, aquilo ali não me faz sentir como um dever cumprido, entende? Como alguém que cumpriu, que obedeceu. Não me contento em falar aqui de uma maneira, tipo, extremamente autopreservadora, entende? Assim, né? Autopreservação, assim, que eu falo, deixo o recado, mas deixo alguns insights e tudo, mas não me expõe, não, isso aqui é só um exercício e tal. E isso não é vida com Deus, isso não é verdade, entende? Um monte de coisas que às vezes eu acho que deveria ser abordada e deveria ser. Eu não estou falando em termos de ter liberdade de falar de uma maneira mais arrojada, mas principalmente falando tipo cara a cara, entende? Nós vivemos um conhecimento de Deus medíocre, baixo, infantil, entende? Nós aqui hoje, conhecer a Deus, fazer o conhecido nesse naipe, se isso não deixa marcas do Evangelho, como Paulo fala, não me apurrim porque eu trago comigo as marcas do Evangelho, as marcas de Cristo. Quando chega a hora das marcas, a gente sai fora, por mais que não saia fora fisicamente, mas a gente se esquiva aqui, entende? Eu tenho sido tentado, assim, ao máximo me esquivar de muitas coisas, de muitos envolvimentos, entende? Que vão me deixar marcas que eu já estou lenhado, não quero mais marcas nenhuma, entende? Já estou marcado demais. Eu falo, Deus, já tá bom, entende? Vou fazer isso de novo, entende? Mais uma vez, será? Eu estou cansado e tipo assim, não estou com paciência para isso, mas Deus sempre fala aquelas palavras na oração, né, que vem no português ou às vezes vem quando você está falando em línguas, mas que você entende a linguagem do Espírito Santo falando no seu coração. Esse é o caminho que eu tenho proposto para você. Ande pela fé, acredite, eu te amo, eu gosto de você, eu te amo, infeliz, entende? Então, você escutar uma voz assim, que você sabe que ele te ama, não é porque você tem nada que interesse, mas é porque ele gosta mesmo de você. Então isso é uma proposta muito indecente de Deus, irrecusável, entende? E você fala, então tudo bem, Deus, que minha vida se gaste nesse negócio mais uma vez, mas eu não quero gastar minha vida sem conhecer a Deus. Não gaste a sua vida se você não estiver conhecendo a Deus. Pare agora, né? Pare. Entende? Pare mesmo, pare de fazer qualquer coisa, pare de frequentar o que você tem frequentado assiduamente, achando que isso tem. Mas se isso você sente que não tem gerado vida mesmo, entre você e Deus, não tem gerado caminho de conhecimento entre você e Deus, pare e reconsidere um monte de coisas, reconsidere as decisões na sua vida, entende? Pensa aí se você também não tem um ódio consumado, se você não tem interesse consumado, inveja consumada, se você não tem tipo maldade consumada mesmo, comodismo consumado, preguiça consumada. Pede para que Deus sonde o seu coração e saia dessa sepultura religiosa, entende? Que chama igreja, que chama missão, que chama
esses nossos meios que a gente supostamente acha que está conhecendo a Deus. Sepultura religiosa pode ser uma meditação, uma leitura da Bíblia sem a verdadeira reverência, a verdadeira, tipo assim, o espírito mesmo de entender o que Deus quer te falar e coragem de obedecer. Pode ser inútil também. E você, tipo, às vezes está usando isso como moeda de negociação com Deus, e você só está andando para trás. Entende? Então vamos ler o Salmo 139 para encerrar. Estão aí com as Bíblias, hein? Faz um barulho de folha aí. Deixa aberto aí. Ele termina exatamente como começa, entende? Primeiro ele fala: Deus, sonda meu coração. Eu sei que o Senhor está em todo lugar. Eu sei que o Senhor, a sua onipresença é além de lugares, né? É mais profundo dos pensamentos, do coração e tudo. E aí, tipo, no meio do seu discurso, ele fala: olha, Deus, eu não consigo fugir do Senhor mesmo. E já que eu não consigo fugir do Senhor, deixa eu te dar uma ideia. Eu tenho pensado assim, eu tenho agido assim. Eu tenho processado certas coisas assim. E aí no final ele volta a pedir a Deus que sonde o coração dele e que prove os pensamentos e que o guie pelo caminho eterno. Amém? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer de maneira interativa aqui. Eu leio um e depois, tipo, alguma pessoa lê o outro até a gente terminar. Vamos ler em espírito de oração mesmo, irmão, assim, tipo, de prestar atenção no que a gente compartilhou aqui e agora fixá-la na Bíblia, né? Senhor, tu me sondas e me conheces. Agora esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se tomo asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao meu redor de mim se fará noite, pois tu formaste o meu interior e tu me teceste no seio da minha mãe. Graças Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Tomara, ó Deus, desse cabo ao perverso, apartai-vos, pois, de mim, os homens de sangue. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, eu não abomino os que contra ti se levantam. Sonda, meu Deus, e conhece o meu coração, e prova-me, e conhece os meus pensamentos. Amém. Senhor Deus, Pai, Deus, que nós tenhamos, Pai, essa mesma disposição nessa noite aqui, Pai. Ó Deus, em dar liberdade ao Senhor, Pai, em consentir, Pai, ó Deus, em abrir, Deus, voluntariamente, Deus, ó Deus, os portões, Pai, da nossa alma, Deus, do nosso coração para o Senhor, Pai, e dizer, Senhor, Pai, Deus, tenha misericórdia de mim, Pai, Deus, eu tenho, na verdade, Deus, no mais profundo, Pai, Deus, do meu coração, Pai, Deus, das minhas motivações,
O meu desejo é marginal, Pai. É de te olhar, de seguir de longe, Pai. Porque chegar perto da luz, Pai, revela as trevas que há em mim.